eu falo, né, o tema de hoje é provocando um milagre, eu quero falar sobre como provocar uma intervenção de Deus na sua história. Quantos precisam aqui? Essa pergunta é quase que um chavão, né? Mas quantos precisam aqui de um milagre ou de uma intervenção de Deus na sua vida financeira? Deixa eu ver, levanta a mão. Aí, meu Deus. Quantos precisam de uma intervenção de Deus no seu casamento, na sua família? No seu casamento, na sua família. Aí o pessoal já fica com mais vergonha de levantar a mão, né? O que o outro vai pensar de mim, né? Quem precisa de uma intervenção de Deus na sua vida espiritual? Uma intervenção, algo novo, renovo e tal. Então, quando eu falo de provocar esse milagre, eu queria que você pensasse assim: poxa vida, Deus fez uma intervenção na minha história. Agora escuta, uma vez que eu já falei um pouquinho aqui da maneira que eu queria que você entendesse o milagre hoje, agora eu queria te fazer entender, ou te fazer perceber, qual que é a minha intenção quando eu falo de provocar uma intervenção, né, de provocar um milagre. Existem na Bíblia alguns milagres que foram, escuta bem, que foram provocados por Deus. Outros milagres foram provocados pelos homens, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Olha a vida de Abraão. Olhe para Abraão agora. Lembre de Abraão, 75 anos de idade. A sua esposa Sara não podia ter mais filhos. Nem se ela fosse nova, né? Então, mesmo na sua mocidade, ela não pôde ter filhos. Agora, ela já estava velha, também não poderia ter filhos, né? Eles eram velhos. Abraão morava ali perto dos pais, não sei se dentro da casa, mas ali debaixo da tutela dos pais. Então, sem dinheiro, sem filhos, velho, sem expectativa. E de repente, a Bíblia não fala de qual maneira, não é exatamente como se foi. A Bíblia não descreve alguns detalhes, mas a Bíblia diz que Deus fala para Abraão, e diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, não é assim que Deus fala? E vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então, foi Deus que provocou um milagre em Abraão. Você não vê nenhuma narrativa bíblica que Abraão estava procurando por isso. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Simplesmente Deus vem e Abraão, sai daí, eu tenho uma promessa. Mas como assim, Senhor? Como assim? 75 anos, né? Como assim? Mas aí algo acontece com Abraão, ele fica rico, a Bíblia fala que ele prospera, ele tem filhos, ele se torna pai, né, futuramente, de uma geração, de uma nação e tudo mais. Mas foi Deus que chamou Abraão, foi Deus que provocou o milagre. Hoje a palavra é focada em como nós provocamos o milagre. No caso de Abraão, é lógico que deveria ter atitudes no coração de Abraão que atraiu Deus, mas foi Deus que tomou a iniciativa. Outra situação, a situação de Moisés. Ele estava lá, relativamente tranquilo, cuidando do seu rebanho. De repente ele olha para um lado, o que ele vê? Uma sarça queimando, mas a sarça não se consumia. Ué, queimando? Mas não está acabando aquela árvore ali. O que é isso? Então, aí ele vem e escuta uma voz. Era Deus chamando Moisés. A vida de Moisés muda por completo. A intervenção de Deus, não é? Muda a história por completo de Moisés. Mas você não vê nenhum momento Moisés dizendo, você não vê uma história, uma narrativa focada em Moisés, dizendo que Moisés clamava de dia e de noite para que Deus o usasse para libertar Israel do Egito. Você não vê isso.
Tanto é que Moisés andava naquele lenga-lenga, dizia: Senhor, não dou conta, Senhor, eu não, meu Deus, Senhor, o que eu vou dizer para eles, quem o Senhor é? Quando eles perguntarem para mim quem é o Senhor, o que eu vou dizer? Então Moisés ali tenta fugir, mas vocês percebem que foi Deus que simplesmente fez uma intervenção, até mesmo involuntária na vida de Moisés, sim ou não? Quantos percebem isso? Não é? Outro caso, está lá o Gideão, cara valente, cara corajoso, estava ali malhando trigo em um lagar, né, num lugar de amassar uvas, né? Ele estava lá malhando trigo escondido ali dos midianitas e tal, e de repente, pum, um anjo apareceu e diz assim: oh, varão valente, valoroso, vai na tua força, o Senhor te chamou. Como é que é? Não, mas se for o Senhor mesmo, vamos fazer umas provas aqui. Gideão faz uma série de provas com Deus e tal, mas não foi Deus que sugeriu o milagre para Gideão? Foi ou não foi, irmãos? Ele apareceu, uma visão, pá, né? Último exemplo, o Davi, cuidando dos rebanhos ali, de vez em quando ele matava um urso, matava um leão, coisa pouca, né? E Davi estava meio esquecidinho lá, mas de repente, Samuel chega na casa de Jessé, né? E diz assim: prepara a comida aí que eu vim jantar, porque um dos seus filhos é o próximo rei de Israel. Como é que é? Aí está lá Davizinho, escondidinho, esquecidinho e tal. De repente, nenhum dos filhos de Jessé que estavam ali foi escolhido. Aí alguém manda chamar o Davi. Percebe que a Bíblia não narra assim, que Davi estava ali: oh Deus, me faz rei de Israel. Não estava. Então estes são milagres. E Saul, né? O próprio Saul, que está procurando as jumentas do pai, e de repente encontra o reino. Irmãos, eu gosto muito dessa história. Eu sempre tenho essa expectativa, né? Saul sai procurando jumentas que nem dele era do pai dele, né? Saul sai procurando jumentas e encontra o reino. A Bíblia fala que Samuel ainda libera Saul dizendo assim: porventura, tudo que há em Israel agora não é teu, né? Então ele sai procurando as jumentas do pai e volta dono de uma nação, rei de uma nação. Então eu creio muito nisso, assim, que um dia eu posso estar cuidando com muita dedicação de algo pequenininho, como por exemplo as jumentas do meu pai, e Deus encontrar comigo e me fazer voltar com um reino nas mãos. Você crê nisso, em nome de Jesus? Você sai procurando um emprego: oh Deus, queria tanto achar um emprego, ganhar 2 salários mínimos, e você volta dono de uma mega empresa. Sei lá, Deus pode fazer, não é? Então, estes milagres aqui foram milagres que Deus provocou. Eu creio nesses milagres. Eu creio nesses milagres que Deus faz, que Deus provoca. Eu creio. Mas não dá para fazermos muitas coisas a fim de que Deus provoque o milagre. Não dá para criar uma situação, né, a fim de que Deus provoque o milagre. Percebam que esses homens que eu sugeri aqui, eles viviam com santidade, eram dedicados, tementes a Deus, né, glória a Deus, mas Deus que provocou o milagre na vida deles. Agora eu quero usar outras situações, outros testemunhos, de pessoas que provocaram o seu milagre. Vocês conseguiram entender? Eu consegui ser claro nesse negócio aqui, irmãos? Né? Então, nós estamos crendo, nós cremos que Deus vai agir por nós com graciosidade, com poder, mas podemos fazer algumas coisas a mais do que apenas crer. Então, eu queria usar alguns exemplos aqui de pessoas que provocaram o seu próprio milagre. O primeiro exemplo que eu quero usar, que a minha esposa até pregou sobre isso hoje, é o exemplo da mulher que sofria com um fluxo de sangue, uma hemorragia. Né? Vocês lembram dela? Lembram dela? Mesmo? Vocês lembram dela mesmo? Lembram da história dela, né? Na Bíblia lá? Sofrendo há anos com a hemorragia, fraca, abatida. Agora escuta,
Presta atenção. Apareceu um anjo lá e disse: ó, agraciada, mulher do fluxo de sangue, vim te curar. Apareceu? Não apareceu, não. Como foi com Gideão, não apareceu. Ela ouviu uma voz, como foi Abraão: mulher do fluxo de sangue, sai da sua casa, a tua parentela, eis que vou te curar. Não ouviu. Ela ouviu? Não ouviu. Alguém foi mandar buscá-la, como foi com Davi, dizendo: opa, tem um profeta aqui que está dizendo que veio curar você. Teve alguma coisa assim? Não teve. A bichinha teve que provocar o milagre dela. Escuta, pessoal, eu já tive pensando na Bíblia, mas eu não consegui encontrar nenhum caso como o dela. Sabe por quê? Porque é o único caso de roubo que Deus abençoou. Essa mulher roubou a unção de Jesus, vocês não estão entendendo? Porque ela pegou sem pedir permissão. O próprio Jesus disse assim: epa, alguém me roubou. Desculpa a brincadeira, irmão. Mas não foi o que Jesus disse? Opa, alguém me tocou. Aí os discípulos: tadinho de Jesus, está ficando doido. É muita coisa, né, Jesus? Mas deixa eu te falar uma coisa. Não foi o que os discípulos disseram? Jesus, a multidão te aperta, todo mundo está te tocando, você está doido? Aí ele disse: não, você não entendeu. Alguém tocou em mim e tirou virtude de mim. Vocês entenderam que Jesus não disse assim: receba. Não. Essa mulher tocou e tirou. Então a palavra roubar é uma brincadeira, mas ela faz sentido. Porque não me lembro assim, no meu breve raciocínio, de outra situação, de alguém que é capaz de tomar a unção do próprio Deus. Não é? De tomar a unção. Então essa mulher, ela provocou o seu milagre através da fé. Não tem outra questão aqui. Ela provoca através da fé. Agora escuta, pessoal. Eu não quero ser muito profundo nisso, né? Mas assim, quando a gente fala de definição de fé, sempre vem Hebreus 11, né? Na nossa memória, na nossa mente. Mas também, mesmo repensando e meditando nessa definição bíblica de fé, parece que algumas coisas ainda ficam por compreender na hora de nós praticarmos a fé. Escute, presta atenção nisso. Porque a fé, ela me parece presta atenção nessa aqui. Ela me parece como que um líquido, né? Que tem a habilidade de se purificar cada vez mais. Por que eu estou dizendo isso? Um exemplo. A Bíblia conta a história de um pai desesperado. Porque o filho dele tinha momentos de possessão terríveis. A Bíblia fala que esse menino se lançava no fogo, nas pedras, se machucava. Era um desespero. Irmãos, quem tem ou já teve filho pequeno aqui? Levanta a mãozinha. O menino tem febre, você fica desesperado. É só uma febre, mas você fica preocupado. Eu me lembro de uma vez que o Davi fez um exame de sangue. E eu acho que a pessoa que, na hora de fazer o exame, deixou muito tempo o garrote, né, aquela liga, prendendo. E as plaquetas dele foram lá embaixo. A doutora ligou para a gente já à noite, dizendo: olha, repete rápido este exame, deve ter acontecido algum erro, as plaquetas dele estão muito baixas. Irmãos, quando eu recebi a notícia, eu gelei, eu fui lá embaixo, eu gelei, eu disse: meu Deus, o que pode ser? Ai, a gente já pensa em tanta coisa, né? Era só um susto. Fez o exame de novo, tudo certinho, sem nenhum problema. Foi só um erro na coleta do material. Agora eu fico pensando como é que estava a cabeça do pai. O menino o tempo inteiro, Jesus pergunta para ele: desde quando? Ele faz: não, isso aí desde menino, desde novinho é assim, né? O menino possesso, doente e fisicamente sendo agredido. Como é que não estava o coração desse pai? A princípio, estava ou não estava, irmãos? Aí esse rapaz, esse pai, na verdade, né, desse menino, diz assim:
Jesus, será que o Senhor pode, né, curar? Será que o Senhor tem poder para curar, né? Se podes fazer alguma coisa. Aí Jesus diz assim: se podes. Você não sabe que se você crê, tudo é possível, né? Aí o pai diz assim: tudo bem, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha fé. Então percebe que ele tinha uma fé, mas essa fé não estava ainda madura para o milagre, ou não estava pura para o milagre. Vocês estão entendendo isso, irmão? Sim ou não? É como que um líquido ainda meio que contaminado. Uma outra história para você entender é Pedro. Quem que é aquele que está vindo ali sobre as águas? Quem que é aquele? Tem gente olhando para trás, né? É só a história de Jesus, não tem ninguém vindo ali atrás. Aí, quem que é aquele que está vindo ali sobre as águas? Aí Jesus: sou eu, Pedro. Mesmo? Se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Eu quero ir. Aí Pedro não vai. Pedro dá alguns passos sobre as águas. Mas de repente, a Bíblia é clara em dizer que o vento sopra, o mar começa a se agitar, né? O lago da Galileia começa a se agitar. Pedro tem medo, e o medo mescla com a fé. A fé perde a sua essência pura, porque ela está contaminada com um pouquinho de medo, e Pedro começa a afundar. É tão engraçado que a fé, assim como se eu fosse jogando terra nesse copo, e ele fosse aos poucos se contaminando, a fé de Pedro vai aos poucos se contaminando, porque dá a entender que Pedro não afunda de uma vez só, crendo, não crendo, não, ele vai afundando, ao ponto de Jesus ainda conseguir pegar nas mãos de Pedro. Então, essa fé que provocou o milagre dessa mulher com fluxo de sangue, não é uma fé que a gente fica definindo, é a certeza, é a convicção de coisas que esperamos, de coisas que aguardamos, daquilo que cremos e tal. Não é uma fé de conceitos, não é uma fé de acreditar, não, eu acredito, Senhor, que Tu podes, né? Como o pai do menino que disse: se podes, poderia curar, né? Não é uma fé de conceitos, é uma fé madura e pura. Porque essa mulher de fluxo de sangue, ela dizia assim, olha o que ela dizia, Mateus 9:21, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, é só tocar. Entende isso, irmãos? Convicção pura, certeza. Não tinha um pouquinho de medo, um pouquinho de insegurança, um pouquinho de incerteza. Não tinha um si, não tinha nenhuma condição. Ela simplesmente cria. Se eu tocar na veste, eu sou curada. Se eu tocar, acabou. Fé. Ela provocou o próprio milagre, porque a fé dela era límpida, era madura para ter um milagre. Entende isso, irmãos? Entende isso? Então, aqui entra um grande desafio. Domingo passado pela manhã, eu falei sobre isso, que Paulo dá um conselho para Timóteo, sobre ter uma fé verdadeira, ou uma fé sincera. Então, o que significa essa fé? Essa fé é a perfeita convicção de que a palavra de Deus funciona. É a perfeita convicção de que a palavra de Deus funciona, e você pode aplicá-la na sua vida que vai funcionar. Então o que eu tenho percebido? Escuta, irmãos, o que eu tenho percebido hoje em dia? Que nós cristãos estamos cada vez mais nos tornando religiosos. A nossa fé é uma fé de intelecto, de razões. Nós discutimos as coisas bobas. Discutimos conceitos e algumas teologias, e achamos que isso vai nos fazer melhor. Não é verdade, irmãos? É ou não é? A gente está discutindo algumas coisas aí, sobre cura, sobre dízimo, sobre obediência, sobre quem é primeiro, se é família, se é igreja, se é Deus. E a gente vai discutindo tantas coisas, e vai limitando a nossa vida cristã a esse tipo de discussão. Nós estamos esquecendo de viver uma fé.
absoluta, que nos faz tomar a unção do próprio Deus. Então como é que eu provoco a minha fé? A primeira sugestão que eu estou te dando é através de uma fé incondicional, de uma fé que não tem espaço para dúvida, de uma fé que não tem espaço para o medo. É a firme convicção, é a firme certeza de que aquilo que você está crendo vai acontecer. Quem está entendendo isso, irmãos? Não tem um se, não tem um será. Você tem uma convicção firme de que vai acontecer. Você provoca o seu milagre através da fé. Entende isso, irmãos? A alguns, Deus vai simplesmente intervir, mandar um anjo e dizer: vim com a tua cura, mesmo sem você pedir. Mas para outros, não é? O porquê que é assim, não me pergunte, eu não sei te dizer. Mas para outros, você vai ter que provocar um milagre. Amém, irmãos? Ok? Segundo exemplo que eu quero usar de alguém que provocou um milagre é a história de um homem chamado Jabes. 1 Crônicas 4, versículo 9 e versículo 10. E a Bíblia fala que esse homem aqui, escuta bem, ele nasceu e a mãe dele deu um nome para ele que significava dor. A Bíblia diz assim: porque com dores o dei à luz. Então, esse homem, né, este Jabes aqui, é alguém que nasceu, de uma certa forma, debaixo de uma maldição, né? O próprio nome dele falava de aflição, falava de dor. O próprio nome dele significava isso, dor e aflição. Só que a Bíblia fala, no início do versículo 9, que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele foi mais nobre do que os seus irmãos. Por que Jabes, que nasceu debaixo de uma palavra de aflição, a própria mãe deu a ele o nome de aflição, a própria mãe deu o nome a ele, né, de dores. Por que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos? A Bíblia diz assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Esse é um texto que muita gente conhece, dizendo, olha o que Jabes ora. Bem, antes de dizer o que ele ora, deixa eu dizer o que eu creio que está acontecendo com Jabes. Jabes não fez uma oração, eu creio assim. Ele não fez uma oração apenas. Isto que a gente vai ler aqui era o conteúdo de oração diária de Jabes. Ele tinha um clamor dentro dele. Deus colocou um clamor dentro do coração desse homem. Sabe por que eu creio nisso? Porque já tem uns 3 anos ou mais que Deus me ensinou uma oração, colocou em mim um clamor. E o clamor que Deus colocou em mim, foi assim: Senhor, eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero ter entendimento dela e quero ter o testemunho dela, que ela funciona. Eu quero conhecer, eu quero entender, ou seja, ter a revelação e quero ter o fruto dela na minha vida. Né? Entendi isso, irmãos? Amém? Eu quero saber como plantar a laranja, né? Eu quero ter o conhecimento da laranja. Eu quero ter a revelação de tudo que a laranja pode me nutrir. E eu quero ter várias laranjas nas minhas mãos. Aqui, ó, está a prova. Então eu quero conhecer a palavra, eu quero ter a revelação dela, e eu quero ter os frutos dela na minha vida. Então eu acho que Jabes recebeu essa oração do Espírito. No Espírito dele, da parte de Deus. E ele começou a orar assim: tomara que o Senhor me abençoe. Tomara que o Senhor me abençoe. Tomara. Por quê? Porque toda vez que alguém chamava Jabes, era como chamá-lo de aflição, né? Ô aflição, ô dor. Deve ter alguma irmã que chama não sei o que das dores, Maria das Dores, talvez tem, Dolores, né? E talvez Jabes foi ouvindo isso. Opa, tudo bem? Ô dona fulana,
o Senhor, a aflição está aí. O Senhor, a aflição está aí. Então, Jabes começou a ouvir isso. E ele começou a dizer, tomara que o Senhor me abençoe. Então, eu não sou aflição, tomara que o Senhor me abençoe. Tomara que o Senhor me abençoe. Aí ele começou a dizer assim, e me alargues as fronteiras. Olha a oração de Jabes. Alargue as minhas fronteiras. Eu sou grato pelo que tenho, mas quero ir muito mais além. Ele começou a orar. Ele começou a orar. Aí ele diz assim, que seja comigo a tua mão, Senhor, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Ou seja, aquilo que ele era chamado, ele estava dizendo, não quero. Eu quero que o Senhor me abençoe, alargue as minhas fronteiras, as tuas mãos comigo, e aquilo que eu fui chamado, eu quero que não venha sobre mim. O nome que eu recebi, eu não quero que governe sobre mim. Então, a Bíblia fala que esta oração tornou Jabes mais ilustre que os seus irmãos. Então, vai aqui o segundo segredo para provocar um milagre: oração. Mas vocês não estão entendendo. Não é a oração, desculpa, eu vou ser irônico e pejorativo. Desculpa, eu quero te provocar. Não é a oraçãozinha que você tem feito. Não. Não é esse negócio de orar meia hora, uma hora. Não. Você tem que incomodar o juiz. O próprio Jesus fala isso. E o próprio Jesus ensina isso. Que mesmo que haja um juiz injusto, um juiz mau, e se você estiver importunando, por favor, julga a minha causa, ele vai acabar julgando. E na parábola do amigo importuno também, lembram da história? Chegou visita aqui em pão, não, estou dormindo. Não, chegou visita, por favor, estou precisando de pão. Não, vai embora, eu estou dormindo, todo mundo aqui em casa está dormindo, não vou te dar pão não. Eu preciso de pão. O cara levanta e diz, vou dar o pão para ele, porque senão nem ele come, nem eu durmo. Não é? Jesus estava dizendo um segredo, que tem situação que a gente tem que incomodar Deus. Eu não sei como isso funciona no céu, sinceramente eu não sei, mas ele disse, tem que bater, bater, e abrir se vos é bater e bater. Não é apenas, bata, que vai abrir. Não, batei, abrir se vos pedi, e dar se vos. Vocês estão entendendo isso, gente? A Ana orou tanto que o Eli disse, está bêbada. A mulher não levantava mais, ela chorava, ela orava. Então, se a gente não orar, não vamos provocar um milagre. A gente está orando muito pouco. O nosso hábito de oração é, Senhor, por que o Senhor não faz? Deus, está dormindo já. Irmãos, nem nós atendemos os nossos filhos quando eles fazem isso. Mas quando eles ficam em cima o tempo inteiro, papai você fez, papai você comprou, você falou que ia comprar, você prometeu, papai você hoje, toma meu filho, eu nem poderia te dar agora, nem era o tempo certo, mas toma logo. Então, irmãos, a oração que incomoda os céus, vocês estão entendendo? Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, ele abria a janela, virava para Jerusalém e começava, Pai! E começava a orar em línguas estranhas. Brincadeira, Daniel não orava em línguas estranhas, mas para a gente era, né? E aí, ele pedia a Deus lá no seu próprio idioma. Mas não era rápido, gente, eu tenho certeza. Porque era uma oração que todo mundo sabia, era perceptível. Vocês estão entendendo isso, irmão? Sim ou não? Ninguém vai provocar milagres se não for por oração. Por que Jabes teve que orar tanto? E Abraão parece-me não ter orado tanto para mudar a situação dele. Não sei te dizer. Só sei que o milagre chegou para os dois. Deus provocou o milagre. O outro teve que provocar o seu próprio milagre através da oração. Entende? Por que Samuel só nasceu
na provocação de Ana? Não sei. Deus quis que fosse assim. Então, sabe o que eu acredito? Tem muito milagre reservado para você, esperando você provocar. Esperando você provocar. Então, eu te encorajo, irmãos, isso é para mim e para você. Eu te encorajo a perder noites de sono. Eu te encorajo a emagrecer quilos e mais quilos de jejum. Eu te encorajo. Eu te encorajo. Em nome de Jesus, irmãos. Muita gente aqui não acredita. Eu não sei se foi pelo jejum. Muita gente não acredita. Mas na minha adolescência, eu era gordinho e fortinho. Está aqui minha família para dizer. Ao ponto de, era menino, né, adolescente, né? Na festa da família, meu pai mandava, vem cá, Francisco. Francisco malha há 15 anos, 16 anos. O Francisco era graveto perto de mim. Exagerei, né? Mas vem cá, fica com medo não, tranquilo, não vou te dar nenhum golpe mortal. Aí, chegava na família, tira aí, meu filho, não vou tirar não, fica tranquilo. Tira a camisa aí, faz o músculo e tal, e a gente menino fazia e tal. Era forte, irmão. Sério? Obrigado, Francisco. Eu não posso te mostrar aqui, né? É sério. Irmãos, eu comecei escuta o negócio aqui, ó. Então eu era menino, conversão mais nova, né? 15 anos, por aí e tal. Irmãos, pensa na fome pelo Espírito Santo daquele rapaz. Então, o jejum que eu fazia era tipo, todo dia. Eu fui emagrecendo. Quando eu casei, a Rosé falou assim, amor, jejuma menos, porque você está tão magrinho. Eu quero você mais gordinho, mais bonitinho. E eu fui trocando Deus pela minha esposa. Não, brincadeira, nada a ver. Está amarrado, brincadeira. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu me lembro de como as coisas eram conquistadas mais fáceis no jejum e na oração. Né? Preciso voltar a jejuar e orar mais. E eu estou desafiando a minha igreja a orar e jejuar mais também, amém, irmãos? Mas é muito. Fique 3 dias, fique 1 dia, vamos incomodar os céus. Vamos provocar um milagre sobre nós, irmãos, amém? Eu creio que Deus quer isso. E não vai nem dar tempo, mas assim, bem rapidinho. Terceira maneira de provocar um milagre. Planejamento. Parece ser mais fácil, né? Planejamento. A Bíblia fala que Davi, olha só o que está escrito em 2 Samuel 7, versículo 1 até o 3. O rei Davi já morava em seu palácio. O Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei, faze o que tiveres em mente. O que Davi tinha em mente? Um templo, um lindo templo. Foi Deus que deu a ideia para Davi? Não sei, mas foi Davi que teve a ideia. Não é? Tanto é que a ideia não vem do profeta para o Davi. A ideia vem de Davi para o profeta. Entende isso? Então Davi planejou. Eu imagino que Davi devia ter um temperamento fleumático, melancólico. Eu imagino. Porque, fugindo de Absalão, ele é amaldiçoado por... Como é que é o nome do... Sumiu aí na minha cabeça agora. Jogava pedras nele. Alguém lembra? Esqueci o nome dele. Aí, jogava pedra nele e tal. Davi até manda Salomão matá-lo depois, mas eu esqueci o nome dele. E aí, jogando pedra nele e tal. E Davi de boa. Quiseram até matá-lo. Davi quer que eu tire a espada agora e corte a cabeça dele? Davi disse, não. Deixa. Tranquilo. Deixa Deus cuidar dessa história. Davi era calmo. Davi era muito tranquilo. Então Davi provavelmente era um fleumático. Né? Talvez ele era um fleumático. Ele pega a roupa do Saul, todo grande, ainda menino, né? E vai caminhando e tal. Essa dificuldade talvez até de dizer não do fleumático, né?
ele viu o tamanho do Saul. Saul ofereceu a armadura dele, o cara, a Bíblia fala que ele era o maior de todos em Israel. O maior em Israel dava no ombro de Saul. Aí Saul fala assim: Davi vai lutar com a minha armadura. Davi diz: aham, eu vou vestir. Só podia ser fleumático, irmãos. Não tem essa coisa de dizer assim: não cabe em mim. Não, se ele fosse um colérico, ele diria assim: além de ser covarde, Saul, você é um sem noção. Nunca que caberia em mim essa armadura. Mas Davi, tadinho ali, ainda veste a armadura. Ele diz: não dá, Saul. Vai tranquilo para a guerra, pedrinha na mão ali, na sacolinha, né? Provavelmente um melancólico fleumático. Era um grande compositor. Os melancólicos são bons compositores. Então provavelmente Davi um fleumático, melancólico ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque os fleumáticos e melancólicos são os melhores para planejar. E Davi estava ali no seu palácio e ele diz assim: vou construir um templo bilionário. Vai ser só ouro, só pedras preciosas, só madeira nobre. Natan, o que você acha? Entende isso? E Deus faz um milagre, porque aquele templo ali foi um fruto de uma graça de Deus sobre Israel. Entende? Teve muito trabalho forçado, teve um preço a ser pago, teve muitos problemas, sim, é verdade. Mas se tornou um lugar sagrado mesmo. Tanto é que o próprio Deus diz: se vocês se distanciarem de mim, se acontecer qualquer coisa com vocês, e vocês orarem, aqui voltado para este templo, eu vou ouvir vocês. Entende isso? Aquele templo era um sinal de Deus para eles. Mas da onde que surgiu? De um planejamento. O planejamento na mente de Davi provocou um milagre. Entende isso, irmãos? No começo eu perguntei assim: quantos querem um milagre financeiro? Aí todo mundo levantou a mão. Mas todo mundo quer um milagre que Deus provoca. Acorda de manhã, quando bate a mão do lado, um pacote de dinheiro caiu do céu. Talvez é o milagre que você quer, né? Vai na conta, tira um saldo, vai, olha esse dinheiro aqui. Se tiver dinheiro na sua conta que não é seu, procure o seu gerente, porque alguém está pagando. Não é presente de Deus. Por favor, tem alguém pagando esse negócio aí, tem alguém com prejuízo, tá bom? Então, mas a gente quer esse milagre que Deus provocou. Não, nem sempre vai ser assim. Você pode provocar o seu milagre com planejamento financeiro. Você pode sair da sua crise com planejamento financeiro. Quem recebe esse negócio aí, essa palavra? Quantos querem provocar um milagre hoje? Vamos ficar de pé para a gente orar e provocar um milagre, em nome de Jesus.